No passado mês de junho, a questão da possível recontagem dos títulos no futebol português foi a votos numa Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol. Estiveram em cima da mesa três diferentes teses sobre esta questão polémica. Depois da Assembleia Geral, será que a mentira continua? É sobre esta questão que me vou debruçar no vídeo desta semana. Antes de mais, quero pedir-te que partilhes este canal se já fizeste a tua inscrição. Com a tua ajuda, poderei naturalmente continuar a produzir mais e melhores vídeos, mas para isso é importante chegar a mais pessoas, a mais portistas e a mais interessados pelos temas que abordo neste espaço. Os 5.000 subscritores é o próximo objetivo do canal Malha Azul e Branca, por isso convido-te a inscrever-te e a partilhar este espaço. Bom, e sem mais demoras vou então para o tema desta semana. Há algum tempo trouxe ao canal a questão da contagem dos títulos de campeão nacional em Portugal. Na altura, num vídeo que está alojado neste espaço e que podes ver clicando aqui em cima nesta aba, defendi a tese de que os campeonatos de Portugal deveriam ser considerados e contabilizados como títulos de campeão nacional. Esse vídeo foi produzido depois de ter feito uma análise mais ou menos exaustiva à tese defendida pelo Sporting e que me parece uma tese muito bem estruturada e coerente. Posto isto, também fiz a minha análise e a minha investigação através de documentos e de publicações da época sobre os campeonatos de Portugal. E cheguei facilmente à conclusão de que os campeonatos de Portugal deveriam ser tidos em conta como títulos de campeão nacional. E porquê é que digo tidos em conta? Porque atualmente, e já depois da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol realizada no último 29 de junho, esses títulos de campeão de Portugal continuam a não ser tidos em conta quando se publicam os palmarés de cada clube. Por norma, são listados os campeonatos nacionais da primeira divisão, as taças de Portugal, as supertaças, as taças da Liga e as competições europeias. Curiosamente, e para conveniência de muitos, de há uns anos a esta parte, juntaram-se aos campeonatos nacionais da primeira divisão, os campeonatos da Primeira Liga, os denominados campeonatos das ligas ou das ligas experimentais e também uma taça latina, que um certo clube acrescenta, como outra competição que nunca foi oficial, bem como uma supertaça não oficial de 79-80. Isto para não falar das taças de cartão, de recordes de assistências de tropadas em treinos, de recordes, enfim, de lugares anuais, ou melhor, este é o futebol português que temos. Mas vamos por partes. Em relação à última Assembleia Geral da Federação, vou mais daqui a pouco. Primeiro, há que deixar bem claro algumas coisas. Até 2004-2005, a contabilidade dos títulos de campeão nacional era feita da seguinte forma: contabilização do número de campeonatos nacionais da primeira divisão e da liga profissional. Só e somente eram contabilizados os títulos disputados entre 38-39 e 2004-2005. Alguma comunicação social ao longo dos anos colocava como títulos de campeão nacional os títulos de campeonatos nacionais da primeira divisão a partir de 38-39 e, como complemento, os títulos da primeira liga experimental de 35 a 38. E neste capítulo o jornal O Record, do grupo Cofina, era bastante incisivo e totalmente contra a contabilidade dos títulos da primeira liga experimental. Recusava-se mesmo a contabilizar como títulos de campeão nacional. Mas depressa mudou de posição. Conveniente, digo eu. Só que entretanto chega o ano de 2005 e o Benfica terminava um jejum de 11 anos sem vencer qualquer campeonato. Nesse período, o Futebol Clube do Porto tinha vencido 7 campeonatos, o Sporting 2 e o Boa Vista 1. Acontece que até 94 o Benfica tinha vencido 27 campeonatos nacionais. Passam 11 anos, sem qualquer título conquistado por parte das Águias, e em 2005 o clube encarnado mata o borrego, como se costuma dizer, e na lógica acaba de conquistar o 28º campeonato. Só que a contabilidade muda por artes mágicas. Em vez dos 28 campeonatos, o Benfica passa a ter 31.
Eu vou fazer-me de anjinho e acreditar que isto foi apenas obra de um expert na matéria e que isto nada tem a ver com a então aproximação do Futebol Clube do Porto ao Benfica em termos de títulos. Mas dizem-me, o Porto foi beneficiado com mais um título ao ser atribuído da Liga Experimental 34-35. Eu pergunto, foi beneficiado em relação a quem? Ao Sporting? Ao Belenenses? Ao Boa Vista? Se formos a ver, em 94 o Benfica tinha 27 campeonatos contra 12 do Futebol Clube do Porto. Em 1993 era afirmado na RTP, pelo impoluto e inquestionável Miguel Prates, que o Futebol Clube do Porto tinha acabado de vencer o 12º campeonato após o jogo em Aveiro que deu o bicampeonato ao Futebol Clube do Porto. A dos portistas por 1-0 frente ao Beira-Mar garante mais um título de campeão para o Futebol Clube do Porto. No final do jogo, a festa dos jogadores e dos dirigentes foi a 12ª vez que o Futebol Clube do Porto conquistou o Campeonato Nacional da Primeira Divisão. O abraço entre Vítor Bahia e o capitão João Pinto. O golo que deu o título à equipa do Futebol Clube do Porto surgiu já na segunda parte e foi marcado pelo romeno Timoft. Timoft a bater a Cássio era o golo do título em Aveiro. Em 2004-2005 o Benfica teria, como disse, 28 títulos contra 19 do Futebol Clube do Porto. Mas não. A contabilidade passava então de 31 campeonatos para o Benfica e 20 para o Futebol Clube do Porto. Mais uma vez, bastante conveniente. Por outro lado, escrevia-se em 2010 no Diário de Notícias o seguinte: não é oficial, mas foi assumido na generalidade que a contagem dos títulos de campeão nacional foi iniciada em 34-35, altura em que, no calendário futebolístico português, se começou a disputar uma prova de regularidade em que todos os clubes jogavam entre si. Eu aqui deixo um lote de perguntas. Assumido na generalidade por quem? E já agora, o que é que tem a ver o facto de a Liga Experimental ter começado a ser disputada como uma prova de regularidade em que todos os clubes jogavam entre si? O que é que isso serve para reforçar? A Taça dos Campeões, se formos a ver, foi, ao longo de muitos anos, disputada apenas em eliminatórias. Deixou alguma vez de contar para a soma de títulos? Penso que não. A questão que tem que ser esclarecida e analisada de uma forma, direi, intelectualmente honesta é: a Liga Experimental disputada entre 34-35 e 37-38 era uma competição oficial? Ou será que não era? E a resposta é clara. Essa liga não era, na realidade, uma prova oficial. A verdadeira prova oficial e que definia o campeão português na altura era, de facto, o Campeonato de Portugal, independentemente do formato, do número de clubes ou do que quer que seja. Outra mentira escrita no Diário de Notícias em 2010 era dito que esta prova Liga Experimental coabitou durante 4 épocas com o Campeonato de Portugal, disputado no sistema de eliminatórias e que em 1938-39 seria substituído pela Taça de Portugal. Não é verdade. Isto é uma completa mentira. O Campeonato de Portugal não foi substituído de forma nenhuma pela Taça de Portugal. É preciso ter muito cuidado como se escrevem as coisas. O Campeonato de Portugal, que definia o campeão português, foi extinto. Terminou, deixou de se definir o campeão português por eliminatórias. Ponto final, parágrafo. Não há mais nada a discutir. Em 1938, numa Assembleia Geral da Federação, houve a extinção do Campeonato de Portugal, sim, prova oficial da Federação Portuguesa de Futebol, e foram criadas 2 novas provas. Uma, o Campeonato Nacional da Primeira Divisão, prova de regularidade por pontos, em que todos jogam entre si, para definir o campeão nacional. E a outra, a segunda, a Taça de Portugal, prova por eliminatórias com a participação de todos os clubes portugueses filiados na Federação Portuguesa de Futebol para encontrar o vencedor dessa prova. Assim é que está correto. O problema é que querem fazer crer de que o facto do formato do Campeonato de Portugal e da Taça de Portugal serem idênticos são o mesmo tipo de prova, com a mesma finalidade, para dar força e importância à Liga Experimental de 34-35 a 37-38, que nunca foi uma prova oficial.
Foi só e tão somente uma prova experimental e nada mais. E é através deste tipo de artimanhas e de chiques pertices que se constroem mentiras e, como consequência, uns têm títulos a mais e outros a menos. Mas, antes de passarmos já à Assembleia Geral da Federação do passado dia 29 de junho, há ainda a dizer que, no meu entender, estranho muito o silêncio e o desinteresse completo da parte do Futebol Clube do Porto em relação a este tema e, igualmente, também dos outros interessados, nomeadamente o Belenenses, o Marítimo, o Olhanense e o Atlético, que sucedeu ao extinto Carcavelinhos, clubes campeões dos campeonatos de Portugal. Estranho mesmo não haver qualquer manifestação de interesse, de tomada de posição, seja do que for. A Assembleia Geral, no entanto, de 29 de junho, serviu para votar 4 teses. A manutenção do cenário atual, o parecer do Sporting e mais 2 pareceres encomendados pela própria Federação Portuguesa de Futebol. Curiosamente, os 2 pareceres encomendados não concordam com a tese defendida pelo Sporting. Curioso e conveniente, no mínimo. A tese do Sporting é, no fundo, basicamente tudo aquilo que defendi até aqui. Quanto aos pareceres que a Federação Portuguesa de Futebol encomendou, o parecer número 1 defendeu que os campeonatos de Portugal de 22 a 34 deveriam ser contabilizados como, campeonatos que definem o campeão nacional, bem como a Liga Experimental de 35 a 38. Os campeonatos de Portugal de 35 a 38 deverão ser contabilizados como vencedores da Taça de Portugal. Aqui direi que ou entra mosca ou sai disparate. Deixem-me ver se eu consigo entrar nestas mentes brilhantes. O Campeonato de Portugal, prova oficial da Federação Portuguesa de Futebol, disputado por eliminatórias, que definia o campeão nacional até 34, mas depois de 35 a 38 não define ou não definia, porque entretanto surgiu uma prova disputada por pontos que nunca foi uma prova oficial, mas que, por ser disputada por pontos entre todos, passa a ser contabilizada. Incrível! Fiquei estupidamente esclarecido. Por outro lado, a mesma tese relega o Campeonato de Portugal para o palmarés dos vencedores de uma prova que, na altura, ainda não existia, que era a Taça de Portugal. Isto só porque o formato era o mesmo, ou seja, disputado por eliminatórias. Mas que grande sagalhada, digo eu. Bom, é mesmo sem comentários. Vamos agora ao parecer número 2 encomendado pela Federação Portuguesa de Futebol. O segundo parecer é aquele que defende a manutenção da contabilidade dos campeonatos das ligas experimentais, juntamente com os títulos de campeão nacional da primeira divisão e dos campeonatos das ligas profissionais, ou seja, os mais recentes. Por outro lado, transfere e acrescenta os campeonatos de Portugal aos títulos da Taça de Portugal, que em publicações da época e em atas da Federação definia o campeão nacional. Neste parecer não há qualquer sagalhada. Há sim uma tentativa de plantar uma mentira pegada como se fosse uma verdade absoluta que, no meu ponto de vista, deturpa por completo a verdade da história dos campeonatos de futebol português. Aqui, claramente, pretende-se anular os campeões de Portugal de 1922 a 1938, transformando-os em vencedores da Prova Rainha e, ao mesmo tempo, pretende-se também manter no palmarés de certos clubes os títulos de campeão nacional através de provas que nunca foram provas oficiais. Posto isto, a 29 de junho de 2022, em Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol, nenhum dos 3 pareceres venceu, ou seja, o parecer do Sporting e os pareceres encomendados pela Federação Portuguesa de Futebol. Dos 84 delegados que poderiam votar, 62 estiveram presentes nesta Assembleia. Acabou, direi eu, por vencer, por maioria, a manutenção atual da contabilidade dos títulos do futebol português com 33 votos. Ou seja, são contabilizados como campeões nacionais os 4 campeonatos da Liga Experimental e os campeonatos nacionais disputados desde 38-39 até à atualidade. Em relação à Taça de Portugal, a posição foi exatamente a mesma. São contabilizados os títulos desta prova a partir da sua criação, 38-39. Os campeonatos de Portugal
prova oficial da Federação Portuguesa de Futebol são atirados direito para a arrecadação da própria Federação. Não contam. Com isto, vamos continuar a assistir à mentira da história dos vencedores das provas oficiais do futebol português. Os campeonatos de Portugal voltaram literalmente a ser atirados para o caixote do lixo. Depois de assistires a este vídeo, gostaria que me dissesses o que é que pensas. Qual é a tua posição em relação a este tema e a este assunto? Como é que viste esta votação e esta decisão em Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol no passado dia 29 de junho? Escreve aqui em baixo, na caixa de comentários, o que pensas e como vês esta questão. Entretanto, eu vou ficar por aqui e para a semana regresso com mais um vídeo do canal Malha Azul e Branca. Até lá, fica com um abraço.